A gente está estudando o livro de Yoshua, né, Josué bin Nun, e a gente hoje vai falar aqui do versículo de Yoshua 3 e o 4. Eu acredito que a gente só vai conseguir falar do 3, né? Diz aqui o seguinte, olha só, Kol Makom, Asher Ederor, Kaf Ha-Geluhem, Bo Lahem, Netativ, Ka-Ase, Da-Vareti, El Moshe. Todo lugar no que pisar a planta dos vossos pés, ou do vosso pé, a vós o dei, como eu falei com Moshe. A, Ao ler essa palavra, né, assim, olha, a gente pode fazer uma leitura bem rápida, né? Já lemos, ó, em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, a voz, a voz o dei, como eu falei com Moshe. Então, a gente vê que é uma leitura, né, no sentido de que é, parece estar falando, né, somente disso mesmo. Mas, na verdade, essa é a questão que nós vamos discutir aqui. Yehoshua, no primeiro capítulo ainda, 3 e 4. Sempre é muito importante, gente, contar. A contagem é algo fantástico dentro da Torá. Então, a gente vê que aqui tem 13 palavras, né? E a 13 é o número de Errad, do Eterno é um, e também de Ahavá, amor. Depois temos 44 letras, né? 4 mais 4, 8, que remete também à palavra central da palavra Errad, que é a letra Het. A letra Het, que tem valor 8. E também pode ser a oitava sefirá, que é Biná, contando de Malhut para cima. A gematria aqui é 4231, 4.231. 42 são os pronomes de Ana Berroa, 42 letras. 31 são, né, o nome El, que está em Hesed, de bondade, que é o mesmo Sefirá de Abraham. Se a gente vê o contrário, aqui tem 32, 23 também, porque vai chegar a 24ª letra, o Shin de 4 paus. E nas pontas aqui tem os 5 livros da Torá, não é? Ou, ao contrário, 32 caminhos de Torá e uma Torá, né? 5 aqui da Torá. Isso é muito bonito, veja, é muito bonito mesmo. Então, a gente está vendo aqui essas questões. Logo depois, o Eterno fala assim, olha, desde o deserto e este Líbano, né, ou deste Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o grande mar, onde o sol se põe, será o vosso limite. Olha que coisa bonita. E aí, mais uma vez, se a gente lê em português, tudo fica, não é? Bem simples de ler, já sabemos. Então, Deus lhe daria ali o Líbano, né? Isso aqui é o Líbano, tá vendo? Olha. E nós temos o Líbano, é uma terra muito montanhosa, e no inverno tem as colinas branquinhas, né? Por isso que chama Líbano, tá vendo? Ela faz fronteira aqui com Israel, e aqui é onde Israel tenta sempre, eles atacam Israel e Israel tenta entrar. Como é um acidente, é um local muito acidentado, ó, cheio de morros, tá vendo? Aqui a parte verde é a parte plana, onde tem a maioria das cidades.
E aí não é possível uma guerra onde eles possam dominar tudo, porque tem várias etnias, vários povos espalhados por aqui, não tem como Israel tomar esse Líbano físico, né? Aqui, aí a gente fica na promessa lá de que o Eterno prometeu o Líbano e etc., né? Hoje o Líbano ele é um dos países mais complicados, né? Tá vendo? Cada pontinho desse aqui, ó, representa uma religião dentro do Líbano. Olha, então nós temos os xiitas, né? Que são islâmicos, temos o sunita aqui, ó, tá vendo em lilás, ó, são os xiitas. Então, ó, tem vários pontinhos onde tem xiitas. É um país muito miscigenado religiosamente falando. Tem os sunitas que estão em verde aqui, olha, tá vendo? Ó, também os sunitas. Em vários pontozinhos aqui, ó, são sunitas. Tem um verde mais escuro que são os drusos, que é um povo que vive lá dentro também, que é uma religião monoteísta também. Que existe um povo com essa religião. Olha, em lilás, tem aqui os aluítas Islã, tá vendo? Também são do Islã, ó. Já estamos em outro lilás bem mais clarinho. Então a gente deve ter aqui, ó, cadê? Ó, aqui pequenininho, ó. Olha, tá vendo? Então veja só. É, os maronitas cristãos, tá vendo aqui, ó? Também existe aqui em vermelho, ó. Tudo em vermelho aqui são os maronitas católicos, ó, tudo dividido. Olha que mistura, né? Tem os católicos gregos, estão aqui nessa cozinha aqui de é, um amarelo mais forte, não é amarelo, já lembro o nome dessa cor, tá vendo? Ó? Esse amarelozinho aqui, mais abóbora, né? Plomo, na verdade, essa cor. Agora eu lembrei, ó, plomo, tá vendo aqui em plomo? Tem vários pontinhos aqui, ó, em vários lugares. Ortodoxos gregos, né? Ou seja, os ortodoxos são aquela igreja ortodoxa, tá vendo? Em amarelo mais claro, ó. São os pontinhos aqui, tudo espalhado. Aqui tem uma coisinha aqui bem fraquinha, ó. Parece um lilás bem fraquinho. Parece, né? Então, ó, católicos ortodoxos armênios. Então, veja, é um local. Veja o que o Eterno prometeu aqui. Olha, aonde vocês pisarem os vossos pés, né? Então, vai ser seu. Do Mar Ocidente, o Mar Mediterrâneo, o Líbano, tá vendo? Desde o deserto do Líbano até o Rio Eufrates, tá vendo? O Líbano está aqui. Aí fica a pergunta, né? Que eu faço para vocês. Se o Eterno tivesse feito essa promessa, ela não teria que ser cumprida? O povo de Israel já não teria que ter tomado conta e esse país não seria tão miscigenado assim, tanto, com tanta mistura étnica, religiosa. Imagina a loucura que esse local, porque um vive em guerra com o outro. Um judeu, perdão, uma religião e tem muitas mortes aqui por causa desses embates religiosos armados. Tá vendo? Aqui nosso rabino está aqui perguntando, e aí, como é que a gente vai resolver isso, né, Moré André? O outro está aqui olhando as escrituras e perguntando por quê, né? Por que que tudo tem que estar assim dentro dessa questão, por que as coisas não são resolvidas, por que tanto conflito, né? A gente vê as pessoas falando tanto de amor, mas na verdade a gente vê uma pessoa aperta uma bomba, joga numa cidade, ainda um de um lado fala lá, tá lá, não é? Acho que é lá no Bar, uma coisa assim, enfim. Então, o outro do outro lado fala Baruch Hashem, o outro fala lá JC, seja não sei o quê, enfim, ó, e todo mundo está se matando. Será que a Torá está falando que Yehoshua, que ia combater 31 reis, ele ia começar uma guerra e matar um monte de pessoas? Né? E é isso que a gente vai descobrir hoje. Por isso que a gente deu essa pequena introdução para vocês em relação ao foco que nós vamos tomar aqui nesse estudo, é exatamente o Líbano.
tá vendo? O Líbano, desde o deserto do Líbano, tem a palavra aqui também, Bar Midbar, ou Bar Midbar, né? Tá vendo? Ó, que existe um livro chamado Números que trocaram, que é Bamidbar. Começa com Beit, aqui está Men-Rei Bamidbar. A gente não vai ir tão profundo assim na questão de tudo que tem aqui, porque tem muita coisa, não é? A gente vai nos níveis mais básicos, só para a gente ter é, uma questão mais simples ali, para a gente começar a descascar esse entendimento da Torá. E vai ser muito bonito, porque a cena é muito bonita. Então, veja, Ha-Levanon. Esse é o nome, né? Ou Levanon. Enfim, e aí a gente já tem aqui o início, né? O nome do tetragrama, a segunda parte do tetragrama ali, que é Vavirê, enfim, a coisa aqui é Maco, né? Pois bem, então vamos lá, vamos focar então no Lebanon, no Líbano, e vamos primeiramente, como é a primeira palavra, aqui a gente vai destacar. Muito bem. Vamos, lógico, para o Zohar, né? Vamos seguir o Zohar, né? As árvores de Hashem têm o seu preenchimento. Olha que bonito. Nesta passagem, o Zohar explica a natureza dual de Binah. Embora seja feminina, porque é mente reflexiva, Binah também é masculina. Ou seja, além de ser mente reflexiva, ela também é masculina. Ativa, porque dá compreensão. Ao contrário das sombras, ou do sombrio e triste Malhut, que está localizado em um nível inferior da existência. Biná é toda luz e, portanto, cheia de alegria. Não há um pingo de tristeza lá. A relevância dessa passagem. Cabalisticamente, o reino de Biná é um repositório cósmico de luz espiritual. Tocar esse reino desperta a luz plena do Criador em nossas vidas, produzindo grande alegria em nossos corações e almas. A conexão com Biná é estabelecida quando fazemos conexão visual com as palavras que falam dessas maravilhas, supernais. Assim, a luz da alegria e da felicidade enche nossas almas, especialmente ao se meditarmos para compartilhar a luz com os outros, enquanto examinamos esses versículos. Carrazei e Sheveru, Atsi, Adonai, Aretzi, Levanon, Asher, Natar. Minha Levanon, Ha, O, Kemurra, Viatamar, Raí, Kará, Asher, Shem. Seferim, Vaikenemu, Hassidá. Berushim, Deitado. E segue aqui. Venha, eis que está escrito. As árvores de Hashem têm o seu recheio, os cedros de Lebanon, que ele plantou, Terlim 104:16. O que significa Lebanon? O que se está falando com Lebanon? Como já foi explicado, é o segredo de Biná. É o segredo de Biná. Não é Biná, como a gente vai ver. Devolvido a Rohimá. A palavra Lebanon contém leve, coração, que tem um valor numérico de 32, e Num, que tem um valor numérico de 50. Assim, a palavra Levanon significa que existem 32 caminhos de sabedoria, de Rohimá, e 50 portas de Biná. Olha, vamos ver aqui no nosso texto, para a gente poder analisar o que está falando realmente. Veja, então a palavra Líbano aqui, ó, vamos ver, ó, leve, ó, essa partezinha aqui tem gematria o quê? 32. Deixa eu só deixar aqui uma coisinha diferente, em negrito, para você poder aí observar de pertinho, tá vendo? O que é Lebanon. Veja, olha. Então, ó, a gente já tem aqui as nossas leves, tá vendo? Leves são o quê? 32 caminhos de sabedoria, que são o quê?
32 caminhos de Kabbalah. Tá vendo? Que bonito. E aí, ó, o Lamed vale 30 e o Beit vale 2. Então, vamos inserir aqui, olha. A gente já está começando a perceber, não é, que as coisas são um pouquinho diferentes do que ensinaram para gente fora da Kabbalah. E é um sistema muito forte, porque o mundo está tomado exatamente de não se entender. Talvez seja por isso, eu falo talvez com a certeza de que é, não é? Haja tanta divisão religiosa, tá vendo? Então, Levanon, ele vai começando a mudar, ó, Levanon, é os 32 caminhos da Torá, e aqui, ó, um Nun, tá vendo? Que aqui também está escrito Nun, 50. E, inclusive, quando a gente começa a leitura desse livro, o que que diz lá? E o que que diz na Torá, de Josué? Diz o seguinte, vamos ler aqui comigo. Diz assim, olha, aqui, ó. Diz aqui, ó, após a morte do meu servo, de Moshe, meu servo, então o Eterno disse a Josué, filho de Nun. É quinta-feira, porque, ó, tem Nun, tá vendo? Ó? Só que existe um segredo, lógico. Esse Nun, ele representa vários níveis ali na árvore sefirótica, não é? Então, veja, Yehoshua ben Nun, né? Então, olha que bonito. A gente está falando do que realmente a Torá está dizendo. Olha, está falando aqui para gente, ó, num portal 50. E o portal 50 é o quê? É quando alguém chega em Biná. Quando ela começa a perceber as coisas da Torá e ela chega em Biná. Está vendo que bonito? Então, veja, ó. E aí eu tenho aqui, ó, 82 aqui de gematria, não é? Por que 82? Porque 82 ao contrário, no espelho, é 28, que são exatamente as 28 letras iniciais da Torá, e falando também o quê? 2 mais 8 é 10, que são as 10 sefirotes. Não adianta tentar levar isso no literal, porque não vai dar certo, tá vendo? A Torá não pode ser levada no literal, ela tem que ser estudada, analisada. E quem foi que falou isso? Foi o Moré André? Não. Quem falou isso foram os nossos sábios, né? Eles falaram, olha, Lebanon não é, não é de forma nenhuma, gente. Eles estão falando aqui, ó, o Líbano, uma terra física, porque a Torá, ela é um livro espiritual. Se fosse coisas físicas, então, no final, somente, né, um grupo reinaria, os outros grupos reinariam. Então, ler a Torá errado, inclusive o caso de Yehoshua, é sentenciar as pessoas a não entenderem quem é o Boré, que é doação e amor. Existe Elohim, a gente sabe, a parte de julgamento aí é outra questão. Vamos continuar a leitura aqui. Então vamos lá, vamos repetir, olha, bem devagarzinho. Então, levar não significa que existem 32 caminhos, como a gente viu lá, leve beit, lame de beit, que são, na verdade, o quê? O beit inicia a Torá e o lame termina a Torá. Vamos ver aqui, para aqueles alunos mais novos, vamos ver aqui. Olha que coisa incrível. Então, a nossa Torá, ela começa pela letra Beit e ela termina com a letra Nun. Então, a gente vai ver a importância dela começar com a letra Beit, e o Beit aqui é bem grandão, ó, tá vendo? Ele é acima das outras letras. Ele começou com Beit, Bereshit, Bara Elohim, Etahashamayim, Veharetz, e ela termina nossa Torá, a Torá da humanidade, de todas as almas. Aqui em Devarim, ela termina com a letra Lame, de versículo 34, no finalzinho aqui, olha, no finalzinho, Ulekou Hayad Hazekah, Ulekou Hamorá, Hagadol, Asher, Assá, Moshe, Leanei, Kou Israel. Então, veja, a palavra Israel é a última palavra e ela é o lame de final. Então, quando a gente volta para o livro de Yehoshua, que a gente vê aqui exatamente no 4, né, que ele está falando do Lebanon, ó, lame de Beit. Está inverso, a palavra leve, coração, porque quando você inverte essas duas palavras, Beit e Lamed, ele já não está ordenado, né? Porque
Quando a gente vai escrever um número, a gente primeiro bota a dezena e depois bota a unidade. Então, 32. Aqui está o contrário, no começo da Torá. Não, aqui está certo, né? No começo da Torá, não. Está Beit e depois o Lamed. A unidade e depois a dezena. Às vezes é leve, que são os 32 caminhos de Kabbalah, como a gente viu, porque o Lamed é 30 e o Beit é 2. E depois a gente tem o Nun escrito por extenso. Porque cada letra hebraica, a maioria delas, algumas não, são duas letras, são com três letras. Então, Nun se escreve Nun, o Vav e o Nun final. Veja só. Então, vamos continuar. Agora sim, a gente pode continuar aqui. Ó. A gente está indo bem devagarzinho com vocês. Então, veja. Então, a gente viu aqui os 32 caminhos de sabedoria, mais o portal de Biná, que é o portal 50, que é exatamente, né, gente? Olha, é quando você vai subir, não é? Com as suas perguntas, está vendo? O Rabino perguntando, outro Rabino aqui do lado, olha, eles estão querendo chegar ao quê? A verdade da Torá, que está aqui em Biná. Em Biná o quê? A alegria. Em Biná não há desejo de morte. Em Biná há um tribunal celeste que está tentando resolver, não é? Onde o anjo é o maior anjo que existe, não é? Que a gente sabe que é o anjo Metrate, que não pode falar um nome, ele está aqui em cima com todas as conexões para consertar cada uma vida. Tá vendo? Um sistema reencarnatório de vida. Inclusive, o próprio Yehoshua é a reencarnação de Yosef, no nível que a gente está falando. Por quê? Toda a Torá é uma alma para alma, é um mapa para a alma humana. Veja, vamos continuar aqui. Então, eles também discutiram o versículo onde os pássaros fazem seus ninhos. E aí ele cita aqui exatamente a gente está falando do terreno em 104, aqui eu acabei não abrindo, vamos dar uma abertura aqui, terreno em 104, 16. As árvores, né, por isso que ele falou de recheio de árvores, do Eterno, e Sheveu, Atsei, Adonai, Arazei, Levanon, tá vendo mais uma vez o nome Levanon, Asher, Netar. Olha, as árvores do Eterno bebem até se fartar, e os cedros do Líbano no seu próprio plantio. Aí ele segue aqui. Inclusive, o cedro é ali a representação onde está na bandeira do Líbano. Muito bonito isso. Né? Então, Asher Shem Sifarim, Ikaneni Hassidah, e diz aqui, Beroshim Beitem. Então, veja, onde as aves fazem seus ninhos, e a cegonha tem a sua casa nos limos. O nome aqui é Tziporim, tá vendo? Aves, Tziporim. Tziporim. E a cegonha é Hassidá, tá vendo? Que vem também da palavra Hassid, ou Hesed, tá vendo? Hesed. Quando você escreve aqui a palavra cegonha, muitas vezes a gente traz até um esclarecimento, olha, isso é as pessoas que não cuidam da outra, não comerás a cegonha, mas veja, a palavra cegonha, ela tem um Dalet, e o Het e o Samer. Então, veja, ó, Hesed, e aí no meio a gente tem Yud e o Re, tá vendo? A Hesed de Yah. Então, essa é a cegonha no nível mais profundo. Mas aí, aqui os pássaros, eles têm outras explicações, mas vamos lembrar, a gente tem, gente, o Balaque, que era filho de quem? De Tsippor. E Tsippor é pássaro, de um olho só, homem de um olho só que está lá. Depois a gente tem Tsippor, aquela esposa de Moshe, um pássaro fêmea também. E o que diz? Se a gente olha para isso na literalidade, a gente não entende nada. Veja, Hesed, Yud-Rei, a bondade do Borê, e temos agora aqui pássaros. Né? Agora, tem algumas passagens da Torá que nós não conseguiríamos entender se não fosse, gente, pela questão, né?
Eu estou indo aqui um pouco diferente do que está no texto original lá, justamente para que vocês possam compreender, não é? Aqui diz no 4 aqui, ó, ele, Toledote, Rachamai, Verharetz, Berribaram, Bayon, Assote, Adonai, Elohim, Aretzi, Veshamai. Essa é a história, na verdade, aqui está mal traduzido. Esta é o quê? As gerações dos céus e da terra, porque Toledo tinha gerações, quando foram criados, quando o Eterno fez o céu e a terra. Então, vamos pegar esse versículo aqui para a gente entender essa questão do pássaro. Depois a gente vai continuar lendo aqui no nosso texto, porque vão seguir outras informações. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Eu não tenho mais espaço. Vamos botar, criar um novo slide aqui. Tudo bem? Agora sim. Ó, lá no texto, esse rei aqui está pequenininho. Aqui ele mudou, tá vendo? Mas a gente vai observar lá. Ó, esse rei aqui, ele está bem pequenininho lá no texto, como a gente vai poder ver. E está assim, ó. Vamos lá ver. Olha só, para vocês prestarem atenção, os alunos mais novos, ó, tá vendo ó, o rei aqui pequenininho? Tá vendo? É por isso que existe uma regra daqueles 32 caminhos que a gente está falando, que se chama Tseruf. Ou seja, Tzipo, Tzipurim e Tseruf é a mesma palavra. Então, esse tipo de questão, deixa eu só pular aqui, veja, a gente tem aqui exatamente, né, as mesmas palavras, só não veio o beit, mas não tem problema o beit não ter vindo aqui, ó, da palavra, porque o beit, ele não faz parte da palavra, tá vendo? Ele não faz parte. É como na palavra Bereshit, no princípio aqui, então, ele só está apontando a palavra, o beit, não é? Ele não faz parte da palavra. Deixa eu só conseguir diminuir aqui, gente, ó. Então, vou botar pequenininho, como está no texto acima, né? Se quiser pegar, porque às vezes ele implica aqui, ó, não quer de jeito nenhum pegar o texto. Vamos ver aqui de novo agora se vai, ó. Não vai. Mas tudo bem, não precisa diminuir. Eu só preciso realmente dessas palavras aqui, ó. Então, está encaixando aqui, ó, certinho, ó. Rei, Beit, Reish, Aleph, Mem. Aí, por que que esse pequeno, né, rei está ali? Porque todo o nosso mundo não foi criado no JC, não. Isso é a maior mentira que existe. Ah, porque era o verbo. Mentira. Mentira. Eu vou mostrar para vocês agora que é mentira, tá bom? Porque a Torá não fala isso. Isso é mentira. É lógico que tem gente que duvida de tudo, né? Então acha que o Novo Testamento é que sabe de todas as coisas. E não é. Por quê, gente? Porque isso aqui está falando de uma coisa totalmente diferente. Vamos ver aqui, ó. A gente botou os pastores aqui, porque a gente está falando de Tseluf. Olha que legal. E aí, o que acontece? Isso é um sistema chamado Tseruf, que também vem de Tzipora, a mulher de Moshe, né? Ó, o rei que estava pequenininho aqui, ele vai ter que voar e trocar de lugar com o Aleph. Ali, olha. Cada um vai voar para um lado. O rei vai ter que voar para cá, para o Aleph, e o Aleph vai voar para o lugar do rei. Então, olha que legal. É assim que funciona dentro da Torá. Isso que quer dizer que Seruf. Tá vendo? Um voa para um lado e um voa para o outro. Olha lá. E aí vamos formar a palavra. Vamos formar a palavra que realmente o porquê desse pequeno rei está pequeno aqui na Torá, sendo mostrado aqui, ó, pequenininho, tá vendo? É diferente das outras letras. Então, a gente vai saber o porquê dele estar assim, tão pequenininho. Assim como a letra Bet lá no início de Bereshit está grandona. Então, veja. Aí, o que acontece? Eles vão ter que mudar de lugar. Imagina isso. Olha, a Torá foi escrita de uma forma absurdamente complexa, porque fizeram o pecado do bezerro de ouro. Ó, ele vai ter que voar para cá,
e o rei vai ter que se desencaixar e voar para cá. Então vamos ver aqui como vai ficar essa palavra. Ó. Vamos lá. E os passarinhos estão muito alegres já de manhã. Olha que coisa bonita. Vamos lá. Vamos pegar cada letrinha aqui e vamos botar agora o Aleph no início, gente, da nossa frase aqui. Olha, olha que bonito. Enquanto isso, ó, vocês podem ir anotando aí, ó. Veja só, então, ó, Aleph, tem que ter o Aleph aqui inicial, ó, o Aleph. Tá vendo? Ó? O Aleph já trocou de lugar. Agora, depois do Aleph, vem o quê? Vem o Beit, ó, o Beit. Então, muito bem. Agora vem o Reish, que a terceira letra é o Reish. Vem, agora trocou de lugar, né? Agora é o rei. O rei assumiu o lugar dele, o Mé. Tá vendo? Então, qual o nome que nós temos aqui, ó? Abraham. Tá vendo? O mundo. O que está escrito aqui no nosso texto da Torá? Veja. Olha, o que está escrito? Olha, e esse é a história dos céus e da terra quando foram criados, quando Deus fez o céu e a terra. E quem estava aqui, ó? O patriarca Abraão. Tá vendo? Olha só. Então, aqui está escrito a palavra criar, quando criou, tá vendo? Então, quando criou o quê? Moldar, formar. Formou com quem? Com Abraão. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Então, o patriarca Abraão, aí a gente fica assim, caramba, como que homem especial. Caramba, eu sou descendente de Abraão. De Abraão, eu sou judeu. Olha, não, Abraão é uma sefirá chamada Hesed. E Hesed é amor, quer dizer que Deus criou tudo o quê? No amor. Inclusive, aqui é a primeira vez que aparece o tetragrama sagrado, antes do Elohim. Porque até aqui só se seguia Elohim. Isso é quando o seu coração começa a se iluminar para o amor e você começa a veja, você se torna Abraão. Porque Abraão, ele tem Guematria 248, que são exatamente 248 mandamentos positivos. E temos 365 mandamentos negativos. Um dos mandamentos positivos, amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Uau! Tá vendo? Por isso que ele criou em Abraão, amor, resto de bondade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uau, amor, Abraão. E Abraão também é um nome que tem 248 mandamentos positivos, daquilo que nós devemos fazer. E ele também tem a mesma gematria do nome do anjo Aziel, que é o anjo do segredo. Então, aqueles que amam o segredo dessa Torá, eles não vão duvidar dessa Torá, porque não tem como. Sípora, Sipor, Sipurim, está falando o quê? Desse nível aí de entendimento da Torá. Então, veja, vamos voltar para o Líbano. Líbano não é aquilo que as pessoas ensinaram na escola dominical, nem o que a política e as pessoas que querem dominar outras pessoas estão fazendo, tá vendo? Então, ele diz aqui, ó, então, aqui está explicando, ó, onde os pássaros fazem seus ninhos. Aí vai dar outra explicação. Vamos seguir aqui. Ó, que é no versículo 17. Onde isso acontece? Ele responde, em Lebanon. Por que em Lebanon? 32 caminhos de Torá e o portal 50 que é Biná. O supernal Biná, de Airampim, retornou a Rorimá. Estas são as duas aves mencionadas em vários lugares. Ou seja, são duas núquivas. Quais são essas duas núquivas? Lé e Rahel. Por que Lé e Rahel, gente? Por que Lé e Rahel? Porque elas são, ó, as dois pássaros, está vendo? Ó? Os dois pássaros que são duas núquivas do nível de Zerampim, de Nai-Rorimá. Ó, tá vendo aqui? Ó? Nós temos a Rahel. Rahel era muito bonita. E aqui nós temos quem? Leia. Leia estava coberta. O que a gente está aprendendo agora? Está exposto ou está coberto? Está vendo o segredo da Torá? Que coisa bonita! Leia Israel.
A Leia estava coberta, ninguém dava nada pela Leia. A Raquel era muito bonita, né? Só falava de vitória, pegar a coisa dos outros, vencer os inimigos, né? O que a religião fez até hoje, não entendendo essa Torá, tá vendo? Uma não, são irmãs, ó, uma não vive sem a outra. Que coisa, né? Olha quem está falando isso. Moré André, olha, olha só que como o senhor é inteligente. Não, não, é os sábios. Esses homens eram judeus e eles eram fora do comum. Veja só. Então, quem está falando aqui são os sábios da Torá. Os sábios da Torá. O Eterno, então, dá sabedoria para a gente para ensinar aquilo que já está escrito, tá vendo? Ó, a lei e Israel. E elas são o quê? Elas são ó, um sistema superior, né? Ó, vamos ver de novo. Ó. É onde os pássaros fazem seus ninhos. Lá no terreno está escrito isso. O que, que significa isso no terreno? Né? O que, que significa? É isso que eu tenho que prestar atenção. Então, veja, ele diz aqui, ó, ele acabou de falar o Lebanon, agora ele fala que vê e leim, ainum, terei, sipurim. Ou seja, parim, perdão. Ou seja, os pássaros que estão aqui, tá vendo? Os pássaros. Aí ele pergunta, né? Onde os pássaros fazem seus ninhos, onde isso acontece, ele responde em Lebanon. O Supernal, porque Lebanon tem 32 caminhos de sabedoria de Rorimar e tem o Portal 50, que é o Supernal, ou seja, o Binar superior. De Airampim, ele retornou a Rorimar, e quando ele retorna a Rorimar, essas são as duas aves que são mencionadas no Terrilim, e em vários lugares também. Ou seja, são as duas núquivas. O que é a núquiva? Que recebe. Deles saem vários outros pássaros, embriar, ó, veja, no mundo da criação, de Biná, Beriá, ó, exatamente, em Etzirá, em Asiá, mas essas duas árvores são supernais, elas vêm da onde? Leia e Rahel vêm da onde? Absolute, que é o mundo que tem Keter e tem Rorimá. Elas vêm de Lebanon acima. Não é aqui, veja, não é aqui, eles vêm de Lebanon acima. Este é o significado secreto do versículo. E Labã tinha duas filhas. Agora aqui que vai pegar. Por quê? É isso. Então, Lavan, que tantas vezes é chamado de feiticeiro aqui, o Lavan aqui, ele tinha duas filhas. Mas como que o Lavan ele podia ter duas filhas se ele era um homem mau, e era Raquel e Leia? E Jacó era que ia casar. E o próprio Lavan diz a Torá que vivia com um monte de feitiçarias na sua mão, perseguir Israel, perseguir. Como que isso pode ser entendido? Vamos ver aqui. Então, veja, significando o segredo do versículo, e Labã tinha duas filhas, Bereshit 29, 16. Estes são os dois pássaros. Veja, essas duas são dois pássaros, que são lá do mundo de Etzilut. E aí, Lia e Rahel. Lavã é o segredo, olha só, Lavã é o segredo de Lebanon. Por isso que o nome dele, Lavã, branco, tá vendo? É tão parecido. E é o início da palavra exatamente Lebanon. Vamos ver aqui, ó, Bereshit 29, 16. Olha como não tem como não se apaixonar por uma Torá tão maravilhosa assim, não é? Olha, 29, 16, ó, e diz aqui, ó, exatamente, diz o seguinte, ó, o Leilavan, tá vendo? O nome dele tá aqui, ó. Só faltou o Vav e o Nun para Lebanon. E diz, Ulelavam, Chetei, Betote, ou Benoite, Sham, Hagdolah, Leia, Vexam, Ra, que Taná, Rahel. Agora, Lavan tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o da mais nova era Rahel. Olha que bonito. Tá vendo?
E aí é o segredo de Israel, é o segredo de Lebanon. Veja, Lavã é o segredo de Lebanon, que é o segredo do macho, enquanto Lebanon é o macho unido à fêmea. Ou seja, é de, né, Lavã ligado a Rael e Leia. Rahel e Leia, a gente já tem essa aula, veja lá as duas Bíblias no nosso canal, elas são as duas Torá, veja só, no nosso slide, foi proposital a gente colocar, olha, colocar a Leia, que estava coberta, que é a Torá oral, e a Rahel descoberta. O, o Jacó, todo mundo só quer o quê? A Torá descoberta, todo mundo quer ser judeu, quer ir para Israel, mas só agora, tá? Porque quando os judeus estavam numa época ruim, ninguém queria ser judeu. Querem ir para Israel, querem ser filhos de Abraão, filhos da promessa. O pessoal fica tirando o DNA para ver se tem sangue judeu, é aquela coisa toda. Maravilhoso, mas não é nada disso que a Torá está falando. O Lavan está aqui olhando para todo mundo, olha assim, enganei você. É por isso que o Lavan engana e troca o preço de Jacó 10 vezes. É um sistema espiritual. E aí, quando o Jacó veio, gostou da Rahel, viu aquela moça muito bonita, ele falou, poxa, eu quero casar. Eu vou trabalhar 7 anos por ela. Trabalhou 7 anos. Lavan falou o quê? Olha, aqui na nossa terra não é assim. Não se casa a mais jovem, veja, não se casa a mais jovem antes da mais velha. Quem era mais velha? Eram os segredos da Torá, o que está coberto, Cabalá. Você não pode casar com a Torá e ler a Torá literal antes de entender os segredos da Torá. Foi isso que ele falou. E o que as pessoas fazem hoje? Elas leem a Torá literal primeiro. Se poluem tudo com tudo que não é Torá e depois para limpar. Se fosse fácil, todo mundo já estava na Cabalá. É difícil de limpar. Aí vai ter que pegar, ele vai ter que trabalhar, vai casar com o segredo da Torá para trabalhar mais 7 anos para agora entender e extrair da Torá escrita os segredos, está vendo? Está debaixo do véu. E o Lavan já havia falado, olha, vocês estão lendo a Torá, porque se vocês lerem a Torá errado, vocês vão achar que Lavan é um feiticeiro. Porque a Torá, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é luz pura dos céus. Mas ela tem que se saber ler, tem que saber os personagens, porque senão o Líbano vira guerra. Lavan vira um ser que vai amaldiçoar Israel. Mas se não fosse Lavan, Jacó não teria crescido como ser humano. Tá vendo? Então, tem que se prestar muita atenção, porque a Torá ela é santa e ela é pura. Olha que bonita que a gente está aprendendo hoje. Então, veja, ele vai falar agora, que a gente viu, descobrimos, né, que é o Lebanon, ele vai falar da cegonha aqui agora. Aqui, para mim, não é muito interessante, por causa de quê? Porque a gente está num aspecto de Lebanon. E vamos terminar esse aspecto. Então, vamos lá. O que é Líbano? 32 caminhos de Torá e o portal 50, que é binário. É isso que a gente acabou de ver? Só que a gente vai um pouquinho mais profundamente. Tá vendo como não deu para fazer a aula só dos 2 versículos numa aula só? A gente vai ter que fazer outra aula? Vamos ler aqui agora. Vem comigo do Líbano, do Lebanon, minha noiva. O Rabi Hia abre uma discussão sobre o significado do versículo título com a sua interpretação. Ele explica que o Eterno falou essas palavras aos filhos de Israel ao presenteá-los com a Torá no Monte Sinai. Ao contrário dos filhos de Seir, dos filhos de Ismael, que recusaram a Torá quando ela lhe foi oferecida. Os filhos de Israel aceitaram a Torá, unidos na fé e na santidade, em resposta à pergunta sobre o significado do versículo.
Ele veio em multidões sagradas. O Rabi Ria se refere a uma antiga tradição que revela como as multidões celestiais protestaram no momento em que o Eterno estava prestes a apresentar a Torá aos filhos de Israel, já que eles a desejavam para si mesmos. Deus, o Eterno, repreendeu os anjos, explicando que as leis contidas nelas não são destinadas àqueles incapazes de participar de males, como assassinatos, adultérios, falsidades e assim por diante. Vamos ler de novo. Ó. As leis contidas nela, na Torá, não são destinadas àqueles que são incapazes de participar de males, como assassinatos, adultérios, falsidade e assim por diante. Quer dizer, a Torá é para essas pessoas, os anjos não fazem isso. Pessoas que cometeram assassinatos, adultérios, falsidade, lachon hará. Essa Torá é para as pessoas humanas que fazem essas coisas e que podem ter o perdão, porque Hashem é perdão, é amor para aqueles que se arrependem. Os anjos, então, terminaram os seus protestos e louvaram ao Eterno por sua sabedoria, que era até sutil demais para que eles compreendessem plenamente, nem mesmo os anjos. Essa explicação de ele ver em multidões sagradas leva o Rabi Yossi a oferecer uma interpretação alternativa relacionando-a com a descida da Sheriná ao cativeiro egípcio. Finalmente, o Rabi Shimon fornece a sua interpretação contrastante do versículo título. Ele explica que esse versículo contém alusões à união mística entre a voz e a fala. A relação entre essas formas é de interdependência, pois a sabedoria não pode ser transmitida oralmente sem a garganta, a respiração, a língua e os lábios, todos referenciados no verso. A relevância dessa passagem. Uma leitura dessa sessão revela a multiplicidade de interpretação oferecidas pelo Zohar, que a Torá foi projetada como lei humana e que em nossas próprias vidas que ela deve ser implementada. Compreendendo isso, nos tornaremos mais conscientes de nosso papel único e de suas obrigações, que o acompanham neste mundo, dando-nos maior acesso à luz, que afasta todas as sombras e apressa nosso retorno ao lar que ansiamos ver novamente. Veja, então começando, Vaele Shemot Benei Israel, Rabai Mitzrayim, Ma, Et, Yaakov, Ish, e Vitor, Baú. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Yaakov. Cada um veio com a sua casa, Shemot um. O Rabi Ria abriu a discussão dizendo: vem comigo do Líbano, minha noiva. Comigo do Líbano, olha do alto de Amaná, do alto de Senim e Remon, das covas dos leões, das montanhas dos leopardos. Shirachirim 4:8. Esse versículo refere-se à congregação de Israel, que é, veja, mais uma vez, olha, está aguardando tudo, que é Malhut. O que é Malhut? Todo o nosso planeta. A congregação de Israel é toda a soma de todas as almas construídas no nosso mundo. No momento em que Israel deixou que a soma de todas as almas, o Egito se aproximou do Monte Sinai para receber a Torá, o santo bendito seja ele disse-lhe, comigo do Líbano, significando que ele vem do Éden supernal, a qual nós acabamos de falar, que é Rorimá. Está vendo? Então, o Líbano era o segredo de Biná, mas é Rorimá, que é o Éden supernal, que se chama Líbano. Então, esse Éden supernal, que é jardim supernal, porque é Éden, Gan Éden, ou seja, grande jardim, Éden, então é o jardim supernal, que tem Gematria 53. Veja só, então. Noiva aqui
A gente tem muita mania de falar sobre noiva, né? Que é calar, aqui, ó, Kuf, Lamed, e que tem Guermater também 55. Lembra, da nossa reza inicial? Modê, né? Ou mudar, não mudaram as letras, que tem o quê? Gematria 55. A mesma coisa, se você soma de Aleph, mais Beit, mais Gimel, mais Dalet, mais Rei, assim sucessivamente, até o 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, você tem 55. E, na verdade, 5 mais 5 são os 10 mandamentos da Torá. Então, veja, vamos continuar aqui, então. Então, ó, noiva significa o inteiro, tudo, tá vendo? Por isso, tem aqui, ó, Calá, a noiva com Kuf, o Vá, Lamed e o Rei, 55, inteiro tudo, como a lua, que é feita inteira, pelo sol com toda a luz e brilho, que são o Iachá, luz direta, ou Rosê, luz de retorno. Vinde comigo do Líbano, para que vossos filhos recebam a Torá, até que Malhute possa receber Rorimá, que é chamada de Líbano. Os filhos de Israel não podem receber a Torá, porque lhe faltam as 3 primeiras sefirot. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? O que ele está falando? Olha, gente, vamos prestar atenção, né? Eu não estou falando para vocês, estou falando o que eles estão falando aqui. Ó. Vamos prestar atenção no que a Torá está falando. A Torá só está falando de questões espirituais. Então, quando ela está falando lá, ó, ela está falando o quê? Ó, Yachá, luz direta, e ó, Rosê, luz de retorno. O que ela está falando? Olha, nós estamos aqui, o sol não é o sol físico, faz parte da vida. Mas a Torá está falando de questões espirituais, é o próprio Borê. Porque a ideia do sol é que quando o sol nasce, ele sai iluminando todas as coisas. E aí você imagina assim, quando eu estou estudando, né, o Eterno está iluminando a minha alma com todos esses ensinamentos. Está tudo saindo do literal e eu estou agora conseguindo compreender que não tem literalidade aqui. E aí ele fala da lua. A lua é Shekhinah que está aqui conosco, que é tão viva e tão real. E sem ela é uma percepção espiritual, é algo real. E aí ele fala ó, da luz direta e a luz de retorno, ou seja, você espelha para cima o desejo, não é? E ele vai trazer de volta. Inclusive, o Charlie esses dias estava lendo sobre P, Sof, Tush, está aqui, ó, tudo aqui que é o corpo, né? O corpo dentro da construção da árvore sefilótica, tá vendo? Nesses 3 níveis que a gente está vendo aqui, ó, ou seja, um nível mais, né, mais básico, outro mais denso, outro mais básico ainda, não tem tanta densidade, aqui estão as telas, tá vendo? As telas que vão trazer essa formatação de como a luz vai descer. Quanto mais desejo de recepção, quanto mais, que é muito fixado pela religião, né? Menos luz do Criador a pessoa tem. Então, veja. Então, como que ele fala aqui? Ó? Então, a noiva significa o inteiro, tudo como a lua, que é feita inteira pelo sol. Ou seja, quando a Shekhinah habita totalmente em toda a luz de brilho que são Yachá, luz direta, ou Rosê, luz de retorno. Vinde comigo ao Líbano, para que vossos filhos recebam a Torá, ou seja, os 32 caminhos de Cabalá para chegar a Biná. Sem eles não chega. Eles podem ter o maior rabino do mundo, o maior sábio, se não tiver Cabalá, não chega. Não sabe o que está fazendo, não sabe. Não sabe o que está dizendo. Está atrás de uma defesa de um país, está virando chauvinista, está fazendo tudo menos pelo espiritual, está guardando regras que não existem na Torá. Veja, até que toda Malhut possa receber Rorimá, que é chamada de Líbano, ou seja, até que eles estudem esses 32 caminhos da Torá. Os filhos de Israel, que é toda Malhut, não podem receber a Torá porque lhe faltam as 3 primeiras sefirot. O que ele está falando aqui, gente? Enquanto as pessoas
não avançarem para a Torá, eles não têm as três sefirot superiores, que são o quê? Essas três sefirot superiores são o quê? São exatamente, né, gente? Keter, Rohimar e Binah, eles não têm. Se ele não tem Keter e Rohimar, eles não têm o Líbano. Eles têm esse Líbano aqui. Mas esse aqui eles não têm. Mas é impossível que Israel, que Malhut tenha, antes que chegue a Arizal e chegasse os sábios da Torá. Ele continua aqui, agora ele vai falar de Tachuri, mas também é outra coisa. Era até aqui que eu queria ir com vocês, acho que ficou bem legal, eu acho, né? Deu para vocês. Legal que eu falo no sentido de vocês terem compreendido, aqueles que compreenderam, lógico, né? A profundidade do que está se falando aqui.